Quais são as 3 principais causas de perda de afinação, dificuldade para afinação de um instrumento de sopro de metal? Essa pergunta, ela surgiu através de um comentário de um seguidor nosso no nosso canal no YouTube. E eu achei interessante gravar esse vídeo para falar sobre isso, porque pode esclarecer para você, às vezes, um problema que está acontecendo aí no seu instrumento, tá bom? Muito bem, então se você tem interesse nesse assunto, nesse e outros assuntos sobre instrumentos de metal, gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, né? Instagram, Facebook, sempre Padovani Music School, que é onde a gente gera conteúdos para ajudar técnicos, né? Qualquer pessoa interessada em aprender a trabalhar como técnico de instrumentos de metal. Então vamos lá. As 3 causas principais que limitam a afinação, né, quando você toca um instrumento de metal. Eu estou falando principalmente, vamos considerar aqui, os instrumentos com válvulas, ou seja, trombone de pisto, trompete, trompa, instrumentos que têm válvula. Então, cada válvula, quando você aciona uma das válvulas ou uma combinação de válvulas, né, você aciona o primeiro pisto, o segundo, o terceiro pisto, ou 3 pistos juntos, 2, uma combinação. Cada vez que você aciona uma combinação dessa, você faz com que a passagem das ondas sonoras ali, elas vão para um determinado circuito, né, além do circuito principal, né? Então, quando você não está acionando nenhum pisto ou nenhuma válvula, nenhum rotor, as ondas sonoras elas estão caminhando, né, através do ar, num circuito principal, que sai do bocal ali, né? Entra pelo bocal, passa pelo circuito principal e vai até a campana. Quando você aciona uma posição, você faz com que um outro circuito secundário, né, vamos dizer assim, ele incorpora, né? Ele passa a fazer parte, ele aumenta o volume daquele circuito principal, né? Ele dá um aumento de espaço para aquele volume, para aquele circuito principal. Então, a primeira questão é essa. Quando você perde você vê que tem um instrumento, ele está com uma limitação de afinação, a primeira questão é essa. O problema de afinação dele está no circuito principal, ou seja, na volta de afinação principal. Se a volta de afinação principal está ficando muito alta, está ficando muito baixa, aí é uma questão. Agora, o problema da afinação está sendo num dos circuitos principalmente, então aí a gente já tem uma outra indicação. Agora vamos falar das causas, né? Se a afinação é no circuito principal ou é num circuito auxiliar, isso só vai nos mostrar, nos ajudar a enxergar aonde que está ali o problema, né? Mas mecanicamente falando, o que causa são essas 3 coisas que eu vou citar, né? Primeira coisa que a gente tem que considerar que pode causar um problema de afinação é o próprio músico, é quem está emitindo a vibração. Então, o instrumento, como ele amplifica uma vibração que o músico produz através dos seus lábios, né? Se essa vibração ela não tiver estabilidade, ela não tiver estabilidade, acho que é a palavra mais indicada nesse momento, né, para isso. Se essa vibração não tiver estabilidade, o som não vai ter estabilidade. E em algumas posições ou em alguma região na extensão da escala, a afinação pode oscilar, ela não acontecer precisamente porque a vibração que está sendo gerada, ela não tem estabilidade, né? Então, a primeira causa, que eu quero mencionar é essa. Às vezes o problema não é o instrumento, tá? É claro que o instrumento ele pode ajudar ou facilitar ou dificultar.
Mas sempre temos que considerar isso. Será que realmente é um instrumento? Então vamos levar em conta que essa primeira causa não é o que a gente está encontrando numa determinada situação. Então não é o problema do músico, é um músico que sabe tocar, tem estabilidade na vibração, então a falta de afinação está acontecendo mesmo assim. Nesse caso, são dois motivos, nos resta duas causas principais para ter o problema da afinação, né? Para o instrumento ele ter um problema de afinação. Primeira causa, que essa é a que menos você vai encontrar, é um problema de extensão. Então, a extensão naquele circuito, ela está incorreta. Então, o circuito ele tem que ter uma determinada extensão, né? O tubo ele tem que ter um comprimento total ali, e ele está com essa medida errada. Isso pode acontecer quando uma peça é trocada, um instrumento que não é original, alguém fez alguma alteração no instrumento. Então é sempre bom a gente olhar se o instrumento é original, né? Às vezes a curva é trocada. Por exemplo, trombone de pisto, às vezes a curva do terceiro pisto e a curva do segundo pisto, ela pode se encaixar, uma encaixa na outra. E às vezes a curva ela tem uma extensão diferente. Então já aconteceu na nossa oficina de um instrumento vir para a gente e tinha um problema sério de afinação e a gente resolveu apenas invertendo a pompa, né? Porque alguém montou essa pompa em alguma ocasião invertida, e como a curva de uma era um pouquinho maior do que a curva da outra, apesar delas encaixar, ela tinha extensão diferente. O instrumento ficou totalmente desafinado, né? Então, a primeira causa mecânica mesmo, tirando o músico, né, de perda de afinação é a extensão, porque o instrumento ele tem medidas em tudo, né? Tanto o diâmetro do tubo, né, o calibre do instrumento, como a extensão de cada circuito do instrumento, tá? Desde o bocal, o receptor, o lead pipe e assim por diante, os tubos, a máquina, tudo tem que ter uma medida precisa. No final, o instrumento tem que ter a medida precisa. Todos os circuitos e todas as combinações do circuito tem que ter uma medida correta. Qualquer alteração nisso, se a pessoa substituir um tubo por um tubo com calibre diferente, você vai ter um problema de afinação. Tá bom? Então a segunda causa, né, que pode apresentar uma dificuldade de afinação, né, que é a primeira causa mecânica, vamos dizer assim, do instrumento, é um problema de medida, né, medida de extensão de tubos, ou calibre do instrumento, em algum ponto tem um calibre diferente, com uma diferença grande. O calibre até que ele não vai, se você colocar uma peça num determinado ponto com o calibre um pouquinho diferente, não vai ter um problema muito sério de afinação. O que vai interferir mais é a extensão. Se você colocar uma curva mais curta, mais comprida, isso sim, tá bom? Agora, a terceira causa que gera um problema de afinação e que é o que mais acontece é vazamento, né? Então, o vazamento é quando, por exemplo, um tubo, uma curva de afinação, né? Ela tá com os tubos gastos, ela tá com folga. Então, quando o músico ele toca, quando ele produz a vibração e as ondas sonoras caminham dentro do instrumento, o que acontece? O fato de ter uma folga, apesar dessa folga não ser uma folga muito visível, muito perceptível, o instrumento tem até um som, às vezes, relativamente bom, mas por que causa desafinação, né? A falta de dificuldade de afinação? Porque o instrumento não está selado. Então, o ar lá dentro, as ondas sonoras caminham no ar, né? Mas se o ar lá dentro ele não está perfeitamente selado, a onda sonora ela não caminha da mesma maneira. Porque o ar, vamos dizer assim, o ar lá dentro ele não está firme, ele não está ali totalmente preso ali para as ondas sonoras que caminham junto com o fluxo de ar, né?
ali tem perda de pressão. E essa perda de pressão, ela influencia na entonação. O som, a frequência, ela cai, porque fica desequilibrado ali dentro, né? A amplificação e tudo mais. Eu estou falando de uma maneira, né, não muito técnica profundamente, eu não sou um engenheiro acústico, não é esse o meu objetivo, eu estou falando com base na minha experiência como músico e luthier, então estou falando no que eu já constatei trabalhando. Então não pense que a minha intenção aqui é falar de acústica, coisa complicada, porque eu nem sou formado nisso, né? Mas eu estou falando em coisas que eu observo mecanicamente e que eu tenho certeza do que eu estou falando, né? Então, quando o instrumento ele tem vazamento, as ondas sonoras elas perdem, né, aquela capacidade de propagação lá dentro. E isso faz com que o instrumento desafine, mais ou menos, dependendo do músico que está tocando. Então tem músicos que sofrem mais quando o instrumento tem uma perda de pressão, tem um vazamento numa pompa, e tem músicos que sofrem menos. Eles sentem menos isso. Isso pode acontecer por causa do jeito de tocar, né? Então, pode ser que um músico pegue um instrumento e fale, esse instrumento não está afinando legal em tal região. E outro músico pega e fala, mas para mim tá. É porque eles sopram, né? Eles produzem a vibração de maneira um pouquinho diferente. Então, essa é a causa que eu sempre observo que mais acontece. O vazamento entre tubos, tá? Como corrigir isso? Fazendo uma adequação, uma correção no ajuste dos tubos. Então, geralmente, o macho, né, que trabalha dentro, o tubo macho que trabalha dentro do tubo fêmea, ele acaba perdendo medida, então a gente precisa alargar, voltar ele para ele ter a mesma pressão e o instrumento ficar vedado como ele era quando mais novo, tá bom? Então aí já é um trabalho que envolve recuperar, né, a pressão dos tubos, que a gente fala no nosso linguajar do dia a dia de alargamento de tubo. A gente alarga o tubo para ele ficar preciso, tá bom? Se você tiver interesse em saber sobre essa técnica de como largar tubos, temos vídeos aqui no canal, ou você pode também participar dos nossos treinamentos, tá legal? Então é isso, essas são as 3 causas principais de limitação de afinação do instrumento de metal com válvulas, tá? Serve também para o instrumento de vara, mas o instrumento de vara é um pouco peculiar, um pouco diferente em alguns sentidos. Por isso que eu estou separando, né, a questão. As 3 causas são o emissor da vibração, ele pode não estar com uma estabilidade correta em toda a extensão da escala, né? E isso compromete, e não é um problema do instrumento, né? Então a gente tem que saber avaliar isso, a gente tem que se autoavaliar, né? E falando do instrumento, as 2 principais causas são essas: a extensão dos tubos de cada circuito, as medidas, né, que podem ter como causa uma simples mudança de uma peça ou uma montagem invertida. E a causa que mais acontece é o desgaste, né, porque os tubos perdem a pressão e os circuitos não estão mais vedados, então a propagação do som, né, internamente no instrumento, ela sofre e o músico começa a encontrar dificuldade para afinar de acordo com o jeito de tocar de cada um, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, que a gente está sempre postando aqui assuntos sobre instrumentos musicais de metal e técnicas de luteria. Valeu? Muito obrigado, um forte abraço.